aqui para o profeta Ezequiel. Nós vamos observar no capítulo de número 18 e o versículo de número 23, Deus falando através do profeta da seguinte maneira: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. E na sequência ele diz: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui no capítulo de número 33 e o versículo de número 11, o texto volta a dizer: disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E ele faz um apelo aqui dizendo: convertei-vos, convertei dos vossos mau caminho, por que razão então morrereis? Louvado seja o nome santo do Senhor. E não é só isto. Quando nós olhamos para o Novo Testamento também, especialmente na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, nós vemos também o texto dizendo: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E olhando para esse texto me faz lembrar de aproximadamente 22 anos atrás, quando eu, já há 4 anos na igreja, sem contudo experimentar a salvação, fumando, bebendo, alguns dias indo em alguns bailões, amanhecendo jogando cachete de sexta para sábado na casa dos amigos, uma vida terrível, queria ser crente, mas não conseguia largar das coisas do mundo. Aleluia! Mas o que eu não sabia é que quando me dava aquela angústia, quando me dava aquele sentimento, de desespero, é que quando me dava aquele sentimento de abandono, já era Deus que estava me procurando, porque Ele tinha um propósito específico na minha vida, na vida da minha esposa e na vida dos meus filhos. Quem sabe aqui nesta noite, alguém nesta situação está na igreja já há algum tempo, mas não tem o conhecimento de Deus, não tem uma experiência com Deus. Eu quero te dizer nesta noite, Deus me trouxe aqui, aleluia, com esta palavra para o teu coração. E se você abrir o mesmo nesta noite, você poderá ter uma experiência com Ele, e com essa experiência, aleluia, você pode receber, aleluia, a convicção e a certeza da salvação na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós vemos muitos exemplos de Deus à procura do ser humano para salvá-lo. O Evangelho, ele proclama o esforço de Deus vindo ao homem e à mulher no seu estado de miséria, no seu estado de perdição, para levá-lo de volta à reconciliação com Deus, aleluia. E ainda hoje, Deus está procurando o homem e a mulher, dizendo: eu amo, eu quero salvá-lo, aleluia. É por isso que João registrou as palavras do Senhor Jesus, dizendo lá no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho segundo escreveu São João, diz o texto, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único que Ele tinha, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! E no Apocalipse, no capítulo 3 e versículo 20, o texto está dizendo, o próprio Senhor falando: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, aleluia, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Oh, Managashana Mahari. No dia 17 de janeiro de 1993, o encerramento de um trabalho do Círculo de Oração, eu entrei na casa de Deus, com a minha vida arrebentada, lá no último banco, eu dobrei o meu joelho e eu falei com Deus dizendo: Senhor, eu estou aqui, a minha situação é essa. Contei exatamente o que estava acontecendo para Deus, eu disse para Ele assim: se o Senhor ainda me quer, nesta noite me liberta, para que eu possa te servir. Oh, aleluia! Deus estava me procurando, por isso Ele me levou lá naquela noite, aleluia, Ele me procurou, aleluia. Eu não sei se foi
que me encontrou, foi eu que encontrei ele. Uma coisa é certa, é que naquele dia eu voltei para casa liberto. Mas o propósito de Deus é só esse? Não. O propósito de Deus não é somente procurar o ser humano para salvar, não. O Senhor, Ele salva o homem e a mulher com um propósito. Aleluia. E qual é o propósito? O propósito é para usá-lo na sua obra. É comum nós observarmos e vermos alguém dizer assim: mas eu sou membro de banco. Membro de banco é madeira, prego, parafuso, cola, não é verdade? Isso é membro de banco. Todos nós temos, aleluia, algo para fazer na casa do Mestre. Eu me lembro, meus irmãos, que quando a minha esposa se converteu, o pastor Ezequiel acompanhou os primeiros passos dela. E se ela fosse no círculo de oração, por exemplo, desse oportunidade para ela, pelo menos por uns 6 meses, ela não aparecia mais no círculo de oração. Qualquer culto que ela fosse, se desse oportunidade, ela já não queria ir mais. Correu de todas as formas, mas não era o propósito de Deus nisto. Aleluia! E quando, meus amados, nós fomos convidados a trabalhar na sede em Palmeira, ela foi trabalhar ali também como zeladora. E a irmã Malvina, esposa do finado pastor Adolar, lá dizia: irmã Maria, eu preciso fazer uma campanha com essa finalidade, você me ajuda? Ajuda. Ela ia uns 2 dias, largava pela minha esposa, e nós ali, e Deus ensinando ela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Agora, geralmente, aonde nós vamos, quando não tem, e quase todo lugar que nós estamos indo atualmente não tem, aleluia, ela tem que pregar, tem que ensinar as irmãs do círculo de oração. Oh, aleluia, porque Deus chamou com um propósito. Deus, meus irmãos, Ele quer usar o ser humano como um agente da sua vontade. Deus, Ele quer usar o ser humano como um instrumento do seu propósito, como um vaso escolhido para Deus fazer a sua vontade. Aleluia. Eu contei com os irmãos